Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a estarem abrindo no livro de Lucas, capítulo 15. Amém? Vou estar iniciando com oração. Pai amado, Pai querido, mais uma vez em Tua presença, queremos Te agradecer, Papai querido, a Tua presença aqui no meio de nós. Peço que o Senhor venha continuar ministrando os nossos corações, Pai. Venha preparar o nosso coração como uma terra boa, Senhor. Que essa palavra venha frutificar em nossos corações e alcançar outras vidas para Ti, Pai. O nosso objetivo é sempre, Papai querido, levar a Tua palavra, Pai. Alcançar os que não foram alcançados para Ti, sendo um instrumento em Tuas mãos. Queremos, Senhor Jesus Cristo, ver todas essas pessoas se rendendo a Ti, Pai. Queremos um dia poder testemunhar que nós e a nossa casa servimos a Ti. Oh, Papai querido, por isso nós Te pedimos, Senhor. Venha alcançar, Senhor Jesus Cristo, cada pessoa que ainda não foi alcançada. Venha, Papai querido, nos usar como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Venha nos fortalecer cada vez mais diante da Tua presença, Pai. Para que possamos juntos, Senhor, testemunhar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançando-lhe ao pescoço, o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda como meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre esteve aqui comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém?
essa parábola ela foi contada de Jesus para os publicanos e pecadores e os fariseus e os escribas. Os publicanos e pecadores eram aquelas pessoas que viviam dissolutamente. Eram aquelas pessoas que demonstravam que viviam simplesmente o pecado. Os fariseus e escribas eram aqueles que viviam rigorosamente a lei. Eles eram aquelas pessoas que ficavam arrotando a santidade. E assim como a gente vê nessa parábola que Jesus conta, não é diferente no nosso meio hoje. Tem pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus, que ainda temam em não se render à palavra. Já ouviu falar, mas ainda querem viver dissolutamente, quer viver a vida como se eles tivessem a liberdade. Essa falsa liberdade que o pecado, ilude as pessoas. Por eles estarem ainda com os olhos cheios de escama, eles acham que eles vivendo ali fora, fazendo o que querem, eles estão vivendo em liberdade. Porém, a gente vê que algumas pessoas vivem como se tudo fosse... como que eu explico? Não que tudo não seja pecado, mas querem viver como se eles fossem melhor do que os outros. Sabe? Aquela coisa que você fica... eu estou na presença do Senhor, eu estou fazendo isso, eu faço aquilo, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, então eu sou melhor do que quem está lá fora. Mas Jesus veio para nos mostrar que não é assim. O fato dele ter nos alcançado não quer dizer que somos melhores do que as outras pessoas. E quando ele conta essa parábola, ele está querendo dizer para aquelas pessoas que tanto a religiosidade quanto o pecado nos tiram do que o nosso Deus quer nos ensinar. Deus nos chamou para amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Ele sobre todas as coisas. Se você olhar bem, os 10 mandamentos do Senhor se resumem em amor. Então, quando a gente fala para as pessoas que estão lá fora, ao invés de a gente demonstrar o amor para elas de Jesus, o amor que Deus nos dá, a gente fica rotando santidade, a gente está dizendo para ele, em certas palavras, que a gente vive aprisionados. Agora, quando a gente demonstra o que Jesus nos ensinou, que tem jeito, que embora a gente é imperfeito, quando a gente aceita Ele como o único, verdadeiro, suficiente Salvador, aquilo ali a gente alcança a nossa salvação, Ele nos ajuda a caminhar sobre as águas, sobre as tempestades, Ele está sempre conosco. A gente está demonstrando para eles que, apesar de sermos imperfeitos, tem solução, que a gente pode estar ao lado deles um dia. Amém? Aleluia, Jesus. E aí, Jesus começa contando. Um homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajunta tudo e parte. Percebe-se aqui que ele não foi imediatamente. Ele ainda continuou. E é aí que está a ilusão que muitos têm. O fato de a gente estar na casa do Senhor não quer dizer que a gente está na presença dele. O fato da gente estar todos os cultos presentes, a gente estar diante da presença do Senhor, cumprindo, fazendo todas as obras, isso não quer dizer que a gente está na presença do Senhor. E isso é muito sério. Porque Jesus, a gente foi chamado desde o começo para ter intimidade com o nosso Pai. A gente não foi chamado para viver religiosidade, para cumprir protocolo. Sabe? Aquela coisa, eu vou no culto porque senão o irmão ou o pastor vai me perguntar por que eu não fui. Eu vou estar lá no culto, eu vou abrir a Bíblia, eu vou estar orando, porque senão as pessoas vão perceber que eu não tenho intimidade com o Senhor. Aqui, o único que pode nos dar ou tirar
nos dá a salvação é Deus, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que colocar no nosso coração. Não é irmão A, não é irmão B, é Deus, não é pastor. Só que a diferença é que a gente só vai perder se a gente quiser. Se a gente sair da presença, se a gente deixar de fazer o que Ele nos chamou para fazer. E essa parábola nos mostra também que quando a gente está distante do Pai, nada do que a gente tem valor. Porque quando ele saiu da casa do Pai, a palavra vem nos dizer que ele gastou tudo. E houve uma grande fome. E começou a padecer as necessidades. Porque o inimigo é assim. Ele nos ilude que aquela vida de pecado é boa, que aquilo que a gente está fazendo não vai nos impedir de recuperar, de ter as nossas coisas. E acaba que a gente vai vendo o quê? Que, de repente, ele mesmo vai nos tirando tudo. Tudo aquilo que o Pai um dia nos deu. Porque o preço do pecado, o pecado tem preço. Né? E a Bíblia nos fala que ao nosso redor, os anjos do Senhor estão nos guardando. Ao nosso derredor fica o inimigo bramando. E quando a gente sai da presença do Senhor, a gente está dando legalidade a Ele para nos tocar, para entrar em nossa vida. E com isso Ele vai tirando tudo. Tudo que um dia Deus nos abençoou, tudo que um dia Ele nos iludiu que a gente não iria perder. E aí, a gente percebe que quando a gente está no pecado, a gente começa... Tudo que a gente abominava antes, quando a gente estava na presença do Senhor, a gente começa a achar que é natural. Porque esse menino desejou comer bolotas que os porcos comiam. Não é normal a gente desejar comer comida de porco. E a gente sabe que Deus nos chamou para pastorear as ovelhas, para guiar as ovelhas, para sermos ovelhas, não para sermos porcos. Mas aí Deus é tão misericordioso que Ele nos lembra o que a gente viveu, o que a gente teve quando a gente estava na presença dEle. E aí, o que acontece? Ele vai e torna a si. E ele percebe que quando ele estava na casa do pai, ele tinha de tudo. Até os empregados do pai dele tinham do melhor. E ele percebe que não tem nada melhor do que estar ao lado do pai, que está na casa do pai. Só que aqui ele ainda está com os olhos vendados. Porque quando ele fala que quer retornar, ele quer retornar para ser servo. Mas Deus nos chamou para ser filhos. Quando a gente aceitou a Jesus como o único, verdadeiro, suficiente Salvador de nossas vidas, Ele nos adotou. E aí, a partir daí, então, ele retorna para o Pai. E o que ele fala, ele pensa em falar para o Pai: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A gente nunca vai ser digno de estar na presença do Senhor. Mas Ele é tão misericordioso que Ele sempre nos dá uma oportunidade. Ele sempre está ali de mãos estendidas para nós, para que a gente possa estar perante Ele. Mesmo não sendo dignos, Ele nos aceita. E aí Ele vai para o Pai. E o Pai, aquele Pai bondoso, misericordioso, vai ao encontro do seu filho. E lança-se ao seu pescoço. Porque Deus não importa as nossas sujeiras. Ele não se importa com as nossas sujeiras. Ele quer a nossa vida. Ele quer a gente perante Ele.
E a partir do momento que a gente aceita Ele como o único, verdadeiro e suficiente Salvador de nossas vidas, a gente está disposto a estar diante da presença dEle, buscando cada dia a nossa santidade. Ele vai nos lavando com teu sangue. Ele vai retirando de nós toda essa sujeira que o pecado nos colocou. E à medida que a gente vai caminhando, vai buscando a santidade, buscando sermos mais íntimos dele, a gente vai ficando parecido com ele até chegar no grande dia. Isso é tudo um processo que a gente vai tendo. Todos nós temos falhas, todos nós temos alguma coisa para mudar. A gente não é perfeito ainda, mas a gente está buscando a nossa santidade. E quando a gente coloca isso no nosso coração, pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, à medida que ele vai entrando dentro de nós, ele vai tirando algo de nós. A cada encontro que a gente tem com Deus, a cada vez que a gente entra no nosso secreto, mergulha na face do Senhor, pede a Ele para arrancar de dentro de nós algo que não provém dEle, Ele vai colocando algo dEle dentro de nós. E o pai disse aos seus servos: traz depressa o melhor vestido e vestilho, põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e traz o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Sabe, irmãos, na presença do Senhor, Ele vai sempre nos dar o melhor. Muitas das vezes a gente acha que está demorando, a gente acha que o que nós queremos para as nossas vidas é o melhor. Mas a palavra de Deus nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. Até o não de Deus para nossas vidas é bênção. E muitas das vezes a gente está reclamando, murmurando, porque a gente não alcançou algo dele, ou porque está demorando. Mas a palavra nos ensina também que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Talvez para nós é a demora, mas talvez Ele está nos preparando. Ele só está nos preparando para a gente receber aquilo que nós queremos, aquilo que Ele tem para nossas vidas. Eu creio que tudo que Ele coloca no nosso coração é porque é vontade dEle de nos abençoar, é vontade dEle de ter nas nossas vidas. Quando não é dele, ele mesmo tira. Só que a gente é muito ansioso, a gente quer tudo para ontem. Mas tudo que é de Deus tem um processo. Porque muitas das vezes a gente não está preparado para receber. Esse filho não estava preparado para receber essa herança. E o mais incrível é que, mesmo o pai, ele poderia ter se sentido ofendido. Porque ele praticamente falou com o pai dele: pai, eu quero que o senhor morra. Eu quero os seus bens. Era isso que ele estava dizendo para ele naquela época. Se hoje é estranho um filho pedir herança ao pai, imagina naquela época. Mas o pai não se sentiu ofendido. Ele deixou o filho ir, viver a vida dele. E muitas das vezes é assim que Ele faz com nossas vidas. Ele sabia onde o filho dele estava, mas ele não foi atrás. Porque ele queria que o filho dele caísse em si e aprendesse a lição. E pudesse voltar para ele preparado. Preparado para caminhar diante da presença dele novamente. E aqui a gente vai ver sobre a religiosidade. O que ela faz, como que ela nos cega tanto quanto o pecado. O filho mais velho, ao chegar naquele local, ele simplesmente, vendo o pai alegre, ele fica indignado. E quantas das vezes a gente vê isso no nosso meio, sabe? Pessoas que, ao invés de alegrar porque uma pessoa se rendeu ao Senhor, começa a falar: mas fulano não é digno de estar aqui. Fulano? Não dou uma semana para ele voltar para o mundo. Isso é tão triste. É tão triste porque, assim como
nós fomos resposta de oração para alguém, essas pessoas é resposta de oração para outras pessoas. Talvez para uma mãe, talvez para um amigo. Eu não sei. Mas o Pai, quando uma pessoa vem, se estende na presença dele, aceita Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador, a Bíblia fala que há festa no céu. E como eu posso dizer que eu amo meu Pai se eu não fico alegre com a vitória de um dos deles, do meu irmão? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós tornamos filhos de Deus. E aquela pessoa que está chegando ali hoje vai se tornar filho dele também, porque aceitou. E quantas das vezes, ao invés de alegrar, a pessoa vai lá e aponta o dedo. Fica rotando santidade. Quantas vezes a gente ouve algumas pessoas falando, eu estava na presença, eu queria, eu precisava de ajuda, mas eu só levei pedrada e hoje eu estou voltando para o mundo, porque lá ele se sente mais acolhido. A palavra de Deus nos ensina que ai daqueles de servir de pedra de tropeço para um do Senhor. Eu sempre oro a Deus, eu peço muito a Deus, Senhor, que eu não seja pedra de tropeço para ninguém. Eu não quero ver sangue de ninguém sendo cobrado das minhas mãos. Eu não quero chegar lá e o Senhor virar para mim e falou assim, aparta de mim. Lembra aquele dia que você serviu de tropeço? Lembra aquele dia que ao invés de você estender a sua mão, você apontou o dedo? Isso é triste demais. É triste a gente ver que as pessoas não se achegam até Cristo por causa de um de nós. E a religiosidade, por causa da pessoa estar na presença do Senhor, buscando estar sempre no culto, fazendo a obra, ela esquece do mais importante, que é amar. Esse filho também não conhecia o pai. Porque ele fala para o pai, eu sempre estive na tua presença. O Senhor nunca me deu um cabrito. Ele era herdeiro. Como que ele não sabia que ele poderia pegar algo lá daquela fazenda para comemorar com os amigos? Estar na casa do Senhor não significa ter intimidade. Estar na casa do Senhor não significa que você tem um relacionamento com Ele. Desde quinta-feira, no culto, o Senhor está nos chamando para despertar. Alegrou meu coração porque, quando o pastor me chamou para pregar, o Espírito Santo já tinha bradado, porque era para me preparar. Só que não veio a palavra naquele momento. E sempre quando eu tenho oportunidade, logo Deus já tem me preparado a palavra. E aí eu falei com ele, pode ser sem ser neste domingo, no outro? E aquilo ali foi me dando uma insegurança, porque foi diferente agora que o Espírito Santo falou comigo. E quando eu vim na quinta-feira no culto, eu estava orando a Deus para que Ele confirmasse a palavra para mim. E Ele usou o pastor. Ontem também usou a irmã também aqui, para confirmar. Hoje, através do louvor. E aí eu fui entendendo como que Deus está nos chamando para despertar, para sair do comodismo, para estar na presença dEle, para buscar mais a face dEle, ser íntimo. Porque, às vezes, a gente deixa a correria do dia a dia, ela nos tirar uma parte boa do dia, sabe? Deus tinha bradado muito comigo sobre isso, porque muitas das vezes eu sempre tenho o costume de acordar mais cedo para me passar meu tempo com Deus. E uns dias para trás eu estava tão cansada que eu já estava acordando justamente na hora de ir trabalhar, de arrumar para ir trabalhar. E aquilo foi me martelando, eu fui me sentindo angustiada. Porque eu gosto de dedicar os meus primeiros momentos ao Senhor.
E aí ele colocou um propósito no meu coração, ao qual eu e algumas irmãs. E aí Deus foi começando. O primeiro momento é meu. E ele foi falando, quando ele colocou, ele falou justamente sobre isso. Lembra-te das primeiras obras. E hoje o Senhor está nos chamando aqui para relembrar. Daquele momento que a gente acordava simplesmente para passar momento com Ele. Sabe? Quando a gente acorda, a gente perde o sono de madrugada, a gente não entende. É Deus nos chamando para despertar, para orar, para clamar a Ele. Só que Ele não quer que a gente chame Ele para alcançar uma bênção. Eu aprendi com a palavra do Senhor que quando Ele pediu a Abraão, a Isaac, Ele falou, sacrifica o teu filho, o teu único filho. A gente sabe que Abraão tinha Ismael. Só que o filho que estava no coração de Abraão era Isaac. E quando ele pede Isaac, ele estava dizendo para Abraão, eu quero o seu coração. E ele está sempre nos ensinando que ele nos chamou para amar mais o abençoador do que a bênção. E quantas vezes a gente está na oração fazendo igual esse filho, Senhor, dai-me, 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 e a gente esquece de buscar intimidade. Sabe, a gente esquece de buscar a melhor parte, que é o abençoador. De passar aquele tempo maravilhoso com Ele, de dedicar aquelas horas para Ele. O dia tem 24 horas, a gente não tira uma parte. A gente quer falar, eu sou fiel nos dízimos, mas você está dando o dízimo do seu dia? Passando aquela parte com Ele, entregando para Ele parte do seu dia? Se a gente tirar 2 horas e 40 minutos, olha o tanto de horas que sobra para a gente. Passar com a família, trabalhar, estudar, fazer os nossos afazeres. E a gente esquece da melhor parte. Sabe, aquela oração que a gente só agradece pela presença dEle. Da gente poder falar, Senhor, que a sua presença seja firme na minha vida. Que eu jamais saia da tua presença. Quando em Apocalipse 2, 5, ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrecerem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ele está falando para aquela igreja que eles aborrecem o que aborrece a Deus. Eles se aborrecem com o que aborrece a Deus. Mas eles esqueceram do principal, o primeiro amor. Então, Deus está nos falando aqui que, apesar de fazermos tudo certo, muitas das vezes, se a gente está esquecendo do principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente está esquecendo de alegrar com que se alegram, com coisas que alegram a Deus. De viver as primeiras obras. Porque quando a gente começa na caminhada, a gente tem tanta sede, tanta fome de Deus, de conhecer a sua palavra, de passar tempo com Deus. A gente fica contando as horas para ir para o culto. E aí a gente esquece de manter essa chama acesa. Esquece de dedicar, sabe? Quando a gente entra para aquela porta, o culto não começa aqui. A gente preparar para o culto, a gente começar, sabe? Louvar, não da boca para fora. Sabe? Que isso é muito sério também. Se você olhar bem, tudo que o louvor fala. Quantas das vezes, hoje mesmo a gente canta uma música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, vai continuar sendo Deus. E quando Ele deixa de fazer algo para nossas vidas, a gente se aborrece com Ele. Sabe, aquela coisa assim, só quem já entregou um sonho para Deus, sabe?
virar para Ele e falar: Senhor, se não for meu, não for para ser para a minha vida, que o Senhor pode tirar. É a oração mais difícil que a gente faz na vida. Mas é a oração mais sincera. Porque se você dedicar aquele tempo ali, continuar caminhando com Ele, entender que a vontade dEle, apesar do não que Ele te deu hoje, mas Ele tem o melhor para você amanhã. Quando a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, talvez amanhã vai custar chegar, mas você continuar caminhando ali com Ele. Porque as lutas, quando a gente está na presença do Senhor, por mais que a gente passe a luta, Ele conforta tanto os nossos corações, Ele vai acalentando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos aperfeiçoando. A gente está em paz porque a gente está na presença dEle. E quando Ele fala para o filho, era justo a gente se alegrar, Ele está dizendo: meu filho, tudo é teu, você é meu herdeiro. Mas a gente tem que se alegrar com o seu irmão também. Porque ele está se renascendo para mim. E que possamos também estar com o coração renascido para o Senhor. Recomeçar, como diz aquele louvor que louvamos hoje, sabe? Pedir a Ele para nos ajudar a caminhar na tempestade. Pedir a Ele para estar conosco. Que o Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E caminhar com Ele. Caminhar fortemente na presença dEle. Para que, quando chegar o nosso dia de estarmos diante dEle, Ele venha falar: venha, meu filho amado. Que a nossa oração possa ser sempre, como Davi orou: ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu possa andar na tua verdade. Pedindo a Ele que una o nosso coração o temor do santo nome dEle. Porque quando o nosso coração está unido ao temor do nome do Senhor, a gente vai abominar o pecado, a gente vai buscar a face dEle, a gente vai querer amar Ele sobre todas as coisas. É dizer para Ele: Senhor, eu quero a Tua presença, que a Sua presença é a melhor bênção que eu posso ter na minha vida. E que possamos despertar, que essa palavra venha despertar no coração de vocês como despertou no meu. Para que a gente possa voltar às primeiras obras, clamar Ele sempre e dizer para Ele: Senhor, sem a Tua presença, eu não sou nada. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Glória.